Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma segunda-feira aqui, abrindo a semana, com a Letícia, velha de guerra da academia, né, Letícia? Já participou várias vezes. E hoje com um tema mais relevante do que nunca aqui dentro do iList. E vamos embora, Letícia, sem muita conversa. Vamos que o dia está longo e vamos que vamos. Bora lá, isso aí. Bom dia, pessoal. Antes de tudo, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer ao Aloysio, ao Eduardo. É sempre muito importante estar aqui com vocês, né, diretamente com a regional, conversando sobre o iList, para poder facilitar aí a utilização de vocês, tá bom? Pessoal, ao longo da minha apresentação, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, ou até mesmo levantar a mão e eu paro a apresentação, respondo a dúvida de vocês. E também, se tiver qualquer problema na minha conexão, por gentileza, peço que vocês me avisem também, bom? Eu vou apresentar aqui para vocês um material que a gente disponibiliza para vocês logo em seguida, tá? Que é um material ilustrativo do tema que nós vamos abordar hoje, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre parcerias e referenciamentos. E sobre esse tema, eu vou apresentar para vocês a ferramenta dentro do iList, onde vocês conseguem encontrar potenciais parceiros e também fazer registros, tá? Então, você consegue tanto enviar como receber propostas de parcerias ou referenciamentos dentro do sistema, tá? O que é muito bacana, porque você tem o registro, né? Você tem toda a segurança do registro dentro do nosso CRM oficial, que é o iList, justamente para que não exista nenhum ruído nessa comunicação, para que tudo ocorra de uma forma bem correta, certo? Então, quando a gente fala dentro do sistema, né, de proposta de parceria ou referenciamento, a gente está falando dessa situação que eu estou apresentando para vocês, tá? Então, eu tenho um primeiro corretor, que aqui eu chamo de corretor A, que ele vai encaminhar uma ficha de proposta, então ele vai mencionar todos os detalhes necessários nessa ficha e vai encaminhar essa proposta para um segundo ou mais corretores, tá? Aqui eu estou utilizando um exemplo onde eu só tenho 2 corretores envolvidos, mas eu poderia enviar a mesma proposta para vários corretores diferentes, tá? Para você poder fazer um referenciamento em grupo, certo? E esse segundo corretor, ele vai analisar essa ficha, vai ver todos os detalhes, ele vai te dar uma devolutiva, se ele aceita ou não essa proposta de parceria, tá? Então, você consegue registrar esse movimento, né, essa conversa, esse contato, tudo dentro do sistema, da própria segurança, né, de ambos os envolvidos. Essa ferramenta, pessoal, ela já existia no iList 7, mas aqui no iList 10, ela tem, nós aprimoramos essa ferramenta, tá? Então, nós temos novas subcategorias dentro desse menu principal que eu vou apresentar para vocês também, tá? Eu vou ser bem breve nessa minha explicação mais teórica, porque o intuito aqui hoje é a gente ir para o sistema e eu poder mostrar para vocês como isso é feito na prática, tá? Mas só para entendimento de vocês, né, das ferramentas, eu tenho essas subcategorias. Então, eu tenho a primeira para criar uma nova proposta, né, então eu vou poder preencher essa proposta e enviar para o meu potencial parceiro. Eu tenho também uma opção para procurar corretores. Então, aqui dentro do sistema, a gente criou uma espécie de rede social dentro do iList, tá? Porque você consegue adicionar potenciais parceiros. Vamos supor que você conheceu um corretor numa convenção regional ou na convenção nacional da Remax, e você gostaria de manter ali o contato dele salvo dentro do seu sistema, dentro do iList. Você consegue ir adicionando esses nomes para fazer mesmo como uma rede social, tá? Com vários corretores aí que você ou já trabalhou ou que gostaria de trabalhar, tudo a fácil acesso dentro do iList. Além disso, o sistema também vai te apresentar algumas sugestões de potenciais parceiros, tá? Então, ele analisa algumas situações, então, analisa localização, analisa buyer matches criados por esse corretor, os imóveis, né, que esses corretores possuem ativos. Então, ele faz uma análise bem completa dessas informações e te apresenta alguns potenciais parceiros, e aqui, como o nome já diz, é sugestão, tá, pessoal? O sistema te sugere
mas você não é obrigado, nunca é, a trabalhar em parceria com esses nomes que aparecem como sugestão. Nós também temos uma área para você procurar por agentes, né? Então, você consegue fazer uma busca dentre todos os agentes da Remax, certo? Inclusive aqueles que estão dentro dessa sua rede que eu mencionei antes, né? Que funciona até mesmo como bem similar a uma rede social. Então, você consegue buscar por nome da franquia, você consegue buscar por localização, você consegue buscar por área de atuação desse corretor. Então, é uma busca bem ampla, onde você consegue até mesmo aplicar vários filtros nessa sua pesquisa. E, por fim, nós temos uma opção de acesso fácil a um guia, que é um guia norte-americano, que tem como título, né, Associação Nacional dos Corretores dos Estados Unidos. Apesar de ter um nome, né, Estados Unidos, esse guia, ele vai apresentar as práticas imobiliárias de vários países, tá? Como vocês sabem, dentro do iList é possível encaminhar uma proposta de parceria para corretores de outros países. A gente já teve alguns exemplos aqui que eu posso trazer para vocês de parcerias com corretores em Portugal, com corretores nos Estados Unidos. Então, é muito importante que você, corretor da Remax Brasil, tenha conhecimento das práticas, né, que esses países, eles aplicam no mercado imobiliário, que pode ser diferente da nossa. Então, é importante que você tenha conhecimento sobre essas informações, e dentro do iList, você tem esse acesso bem facilitado. É uma página em inglês, mas você consegue aplicar ali o tradutor, se você usa o Google Chrome, por exemplo, ele traduz a página inteira para você. Então, é uma forma informativa mesmo, para que você se sinta seguro também, né, e encaminhar essa proposta para outros países, tá? Então, aqui, vou até aproximar para vocês, essa é a tela inicial, quando você inicia uma nova referência, tá? Uma nova proposta. Quando eu passo o mouse sobre o menu de parcerias e referenciamento, aquelas subcategorias que eu acabei de apresentar para vocês, elas aparecem aqui, então você consegue acessar cada uma delas, tá? Bom, agora que eu já apresentei algumas informações principais para vocês, eu vou mudar a minha tela, vamos lá para o iList, que a gente vai iniciar, de fato, né, uma proposta de parceria, tá? Deixa eu só abrir aqui, para a gente poder explorar juntos essa ferramenta, tá? Então, vamos lá. Prontinho. Vocês já conseguem ver a minha tela, certo? Do iList. Se vocês puderem só dar um okzinho aqui para mim, por gentileza. Tudo certo? Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Deixa eu ver. Eu vi que todo mundo levantou a mãozinha. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu estou utilizando um perfil de teste, tá? É um corretor fictício aqui da nossa base de treinamento, para a gente poder realmente mexer sem ter medo de mexer numa base real, tá? Então, aqui no menu lateral, como praticamente todas, né, as ferramentas dentro do iList, vocês conseguem encontrar aqui nesse menu lateral, eu tenho a opção de parcerias e referenciamento. Tá? Então, quando eu quero iniciar um novo referenciamento, então eu quero mandar uma proposta para alguém, eu venho nessa primeira opção aqui, de novo referenciamento, e eu já consigo fazer uma busca dentro aqui do sistema, tá? Existem algumas formas de você procurar por um agente, tá? Procurar por um corretor. Nós temos aqui uma só, que é obrigatória, um único campo obrigatório, que é o campo do país. Então, né, como eu mencionei para vocês, vocês conseguem procurar corretores de vários lugares do mundo aqui dentro do iList. Aqui eu vou manter o nosso país, para a gente poder fazer esse teste. Tenho aqui também um campo de localização. Então, se você precisa de um corretor, né, você ainda não sabe exatamente com quem você vai trabalhar, mas você sabe que precisa ser um corretor que atue em determinada região, que esteja localizado em determinada cidade, você consegue colocar essa informação aqui e o sistema vai buscar por corretores que estão associados a essa localização, tá bom? Então, esse é um campo bem bacana quando é importante essa questão da região de atuação. Eu também tenho mais outros dois campos, que aqui eles só devem ser utilizados quando for muito, muito importante, tá? Quando for necessário, de fato, que são os campos de idiomas e
o campo da especialização também, tá? Então, vamos supor que você está trabalhando com um cliente que é um cliente estrangeiro, né? Então, ele fala espanhol ou ele fala inglês, por exemplo. E você sabe que para, né, existir uma comunicação mais fluida, esse corretor parceiro precisa falar esse idioma nativo do seu cliente. Então, você pode fazer uma busca, então, dentro da rede, quais são os corretores que estão localizados na cidade de São Paulo, por exemplo, e que falam inglês, certo? Eu poderia especificar isso aqui, tá? Mesma coisa aqui com o campo da especialização. Vamos supor que você precise obrigatoriamente trabalhar com corretor, você tem uma preferência aí para corretores que trabalhem somente com imóveis comerciais, por exemplo. Você consegue vir aqui e selecionar aqui comercial, tá? E especificar a especialidade também aqui, certo? Pessoal, esses dois campos, tanto o campo do idioma como o campo das especializações, eles só devem ser preenchidos quando for de fato muito importante. Porque a gente notou aqui, fazendo até vários testes, que muitas vezes os corretores da rede não adicionam segundos ou terceiros idiomas, não porque não falam eles, né, mas porque eles não adicionaram essa informação do próprio perfil. Então, às vezes, pode acontecer de você fazer uma busca preenchendo aqui a localização, preenchendo o idioma e a especialização, e o sistema não te trazer nenhum resultado. Não é que não exista um corretor que fale um determinado idioma ou que tenha uma certa especialização. É que ele não informou isso no próprio perfil do iList, tá? Então, esses dois filtros, a gente sempre orienta que vocês utilizem somente quando estritamente necessário, tá? Exemplo, você não precisa preencher o campo de idioma com a língua portuguesa, né? Você não precisa colocar português aqui. Isso não é necessário, é só quando for um segundo ou um terceiro idioma, tá bom? Mesma coisa com a especialização. E, por fim, a gente tem esse campo aqui, esse último campo, que ele é um campo bem amplo, tá? Então, aqui você pode colocar primeiro nome, sobrenome, e-mail do corretor, nome de franquia, é um campo bem amplo mesmo, e aí você consegue encontrar informações das mais variadas, tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui a Action Group, por exemplo, e fazer uma busca, e o sistema vai me apresentar os corretores dessa franquia em específico, tá? Então, olha só, aqui eu não estou especificando nenhum nome, né, de um corretor em específico, eu quero ver os corretores da Action Group. Então, o sistema, ele vai te apresentar essa informação se você colocar o nome da franquia aqui, certo? Para o nosso teste, pessoal, eu também vou utilizar um outro corretor aqui da nossa base de treinamento, que é o Chris Rock. Então, eu vou colocar, olha só, coloquei o nome e sobrenome e já apareceu aqui para mim, certo? Poderia ter colocado só o primeiro nome, enfim. Esse é um campo bem amplo mesmo. Beleza, encontrei o corretor para quem eu quero mandar a minha proposta de parceria ou de referenciamento. Agora eu preciso selecionar esse corretor. Como que eu faço isso? Eu vou até aproximar aqui para poder mostrar para vocês. Aqui, pessoal, eu tenho essa caixinha de seleção bem do lado da foto, né, do corretor. Basta clicar nela. Notem que aqui eu tenho esse campo adicional, né, que aparece os agentes selecionados, a foto do corretor, até mesmo caso eu selecione vários corretores diferentes, né, mais de um, essas informações fiquem aqui e eu consigo ter esse registro, tá? Até mesmo esse controle de quem eu já selecionei e quem eu não selecionei. Bom, depois que eu indiquei, né, o agente que eu quero mandar essa proposta, eu venho aqui e clico em seguinte. É aqui, então, que eu vou começar o preenchimento do referenciamento, tá? Pessoal, notem que aqui eu tenho as informações do corretor de origem, ou seja, quem está enviando essa proposta, e eu tenho também aqui os dados do corretor de destino, quem está recebendo essa proposta, tá bom? Lembrando, então, que eu estou personificando o Carlos, então eu estou preenchendo essa ficha de acordo com o que o Carlos está representando, tá bom? Vamos supor, então, que o Carlos, ele é um corretor que está representando um cliente comprador, certo? Então, ele está representando aí um lead comprador, ele criou um buyer match para esse lead, ou ele mandou o link do meu portal corretor dele, e o cliente fez uma busca e encontrou um dos imóveis do Chris Rock, certo? Então, essa é a situação. Então, o Carlos, ele identificou que o lead dele gostou de um dos imóveis do Chris, e agora ele vai mandar uma proposta para ele, certo? Então, nessa ficha, o Carlos precisa identificar qual que é o lado dele da referência, tá? Qual que é o lado dele da parceria.
Então, ele vai informar para o Chris Rock que ele está representando um cliente comprador, que esse imóvel, que esse cliente, melhor dizendo, está interessado em comprar esse imóvel, certo? E que o Carlos está propondo aí uma taxa de comissão compartilhada. Então, o Carlos vai ficar com 3% e o Chris Rock vai ficar com os outros 3% referente à captação, certo? Então, é isso que eu vou informar aqui agora nessa ficha. Então, o Carlos está representando um cliente comprador que está buscando um imóvel, né, disponível para venda. Notem que aqui eu tenho essas duas opções, imóveis para venda e imóveis disponíveis para locação, tá? Então, dependendo da situação em que você se encontra, você vai preencher em um desses campos, tá? Aqui, no caso, como o Carlos está representando um cliente comprador, então, é no lado da venda, certo? Então, vou selecionar aqui comprador. Logo abaixo, ele vai informar para o Chris que ele está propondo uma comissão compartilhada nessa segunda opção aqui. Ou seja, ele representa o lado da venda e o Chris o lado da captação. Se o Carlos estivesse propondo uma indicação, por exemplo, mandar, né, os dados de um cliente para que o Chris Rock trabalhe com esse lead, ele selecionaria a primeira opção, que é taxa de referenciamento, tá? Então, aqui nós temos as duas opções. Ou se você representa aí realmente a divisão da transação, ou se você está fazendo só uma indicação, certo? Então, vou permanecer aqui com a comissão compartilhada. Logo abaixo, eu preciso indicar qual que é a taxa que eu estou propondo para o Chris Rock. Então, a taxa que o Carlos está propondo para ele, né? Notem que eu tenho duas opções. Ou eu posso indicar uma porcentagem, ou eu posso indicar um valor em montante, tá? Em reais. Aqui você, inclusive, consegue trocar para dólar também, caso necessário. Então, se eu estou fazendo mandando uma proposta de referenciamento, por exemplo, eu posso colocar aqui um valor X, ou eu posso vir aqui porcentagem, indicar 25%, enfim. Você opta por uma dessas duas opções, tá? Aqui eu vou utilizar 3%, afinal, vai ter a divisão aí da transação de 6% para cada um, já fica aqui bem separadinho, certo? Aqui do lado, pessoal, eu tenho um campo também para indicar um comentário. Anotem que esse campo também é obrigatório, assim como a taxa, tá? Aqui eu preciso escrever uma mensagem para o Chris Rock. Eu posso ser bem breve, tá? Por exemplo, olá, tenho um cliente que está bem interessado em um dos seus imóveis. O que acha de trabalharmos em parceria? Certo? Você pode trazer mais detalhes se achar importante, né, que ele tenha acesso a detalhes adicionais, ou se você quiser reforçar o que você mencionou aqui nessas opções do tipo de referenciamento e da taxa, você pode ficar à vontade. A única coisa que você não pode fazer é deixar esse campo em branco, tá? Você precisa mandar alguma mensagem, algum comentário para a pessoa que você está enviando essa proposta, certo? Aqui, no final da tela, eu tenho alguns campos adicionais que não são obrigatórios, tá? Então, vamos supor que você vai mandar uma mensagem, né, para o Chris Rock, enviar uma proposta, mas você não tem ali um imóvel já em mente do Chris para poder mencionar. Você sabe só que o seu cliente está procurando um imóvel em determinada localização, em Vitória, por exemplo. Você poderia vir aqui e mencionar essa localização para que o Chris saiba dessa informação, certo? Saiba dessa preferência do seu cliente, até mesmo para ele te dar uma devolutiva. Então, aqui eu poderia selecionar, né, país Brasil, região aqui, e aí eu ia preenchendo, né, região, estado, cidade, poderia vir aqui preenchendo todas as informações. Eu poderia selecionar Vitória, certo? Prontinho. Aqui eu também poderia mencionar, né, novamente, que o meu cliente está procurando um imóvel para venda. Aqui eu tenho um campo que não aparece lá em cima, que é a finalidade do imóvel. Então, se é um imóvel residencial ou comercial, aqui eu posso especificar isso, caso seja necessário. O tipo de imóvel que ele está procurando, vamos supor que aqui no caso é um apartamento. Precisa ter um número mínimo de dormitórios, você pode mencionar isso aqui. Qual é a faixa de preço que o meu lead está disposto a pagar nesse imóvel? Então, você conseguiria colocar aqui, por exemplo, ele está disposto a pagar de 250 até 350 mil, é dentro dessa faixa. Notem que aqui essa opção faixa de preço, ela é atualizada automaticamente, tá? Temos aqui mais dois campos bacanas também de serem preenchidos.
O primeiro é a motivação do cliente, então eu consigo especificar novamente aqui que o meu cliente está interessado em comprar um imóvel, certo? E eu também tenho aqui o campo de prazo do lead. Então, aqui eu consigo especificar para o Chris, olha, esse é um lead quente, ele está querendo comprar esse imóvel para ontem. Então, a gente precisa trabalhar com uma certa agilidade. Ou, se for o caso desse lead ser um lead mais frio, ele só vai querer um follow-up daqui 1 mês ou daqui 3 meses. Então, você consegue especificar isso também, se é um lead quente ou um lead frio, tá? Aqui eu vou colocar que ele requer um follow-up instantâneo, então ele está precisando aí de um atendimento bem rapidinho, para ontem mesmo. Então, aqui, do outro lado, eu tenho outras informações bacanas também de serem preenchidas. Primeira, é relacionado ao seu cliente. Então, você que está mandando a proposta, você consegue especificar para qual cliente essa proposta está relacionada, tá? Até porque isso fica registrado na ficha desse lead dentro do iList. Então, aqui no caso, eu tenho um lead, o nome do meu lead é Yuri, eu já tenho ele cadastrado aqui no sistema. Basta colocar aqui o primeiro nome ou o sobrenome, o sistema já vai identificar. Eu clico aqui em cima e eu atribuo esse contato a essa proposta. Notem, pessoal, que aqui o sistema até te alerta sobre isso. Às vezes a gente acaba recebendo algumas perguntas, poxa, mas eu mando a proposta com os dados do meu cliente, isso não pode gerar ali um ruído de comunicação, o cliente entrar em contato direto com o meu lead? E vocês podem ficar despreocupados, tá, pessoal? Porque os dados do Yuri, aqui no caso, eles só vão estar disponíveis para o Chris quando o Carlos permitir, tá? Então, o Chris, ele precisa aceitar a proposta, certo? Ele precisa dar lá o aceite, e depois o Carlos, né, que está mandando essa proposta, ele também precisa liberar o acesso. Então, você só vai permitir aí a visibilidade desses dados do seu lead somente se você quiser de fato, tá? Se você não quiser liberar em momento nenhum, você não precisa, certo? E aqui embaixo, para finalizar aqui a ficha, eu tenho um campo para indicar uma propriedade em específico. Vamos supor, então, que você já tem um imóvel em específico do Chris que você quer mencionar nessa ficha. Você pode selecionar aqui o país, né, Brasil, e aqui você coloca o ID do imóvel, tá? O sistema, se esse imóvel estiver ativo e aprovado, o sistema vai conseguir identificar, e da mesma forma que você fez com o cliente, você consegue atribuir um imóvel, né, uma propriedade a essa ficha de proposta. O que é bem bacana, porque o Chris Rock já vai poder ver qual é o imóvel, né, que o seu cliente está interessado, e tudo fica muito mais ágil, tá bom? Então, aqui eu vou desmarcar essa minha opção, não vou selecionar nenhum imóvel por enquanto. Preenchi todos os campos, eu posso salvar essa informação. Pronto. Duas coisas. Você mandou a proposta com sucesso, certo? E tinha uma mensagem aqui que também já sumiu, é que o Chris Rock foi adicionado à sua rede, né? Aquela rede que eu mencionei para vocês. Então, ele fica aqui, ó, até aqui do ladinho, de uma forma mais fácil para você poder até mesmo mandar uma nova proposta, enfim, ter acesso aos dados dele. Notem que o sistema também te redireciona para essa tela aqui de gerenciamento das suas propostas. E aqui nós temos duas áreas diferentes. Eu tenho uma área de solicitações recebidas, ou seja, as propostas que eu recebi, e embaixo eu tenho um campo para solicitações enviadas, ou seja, as propostas que eu, de fato, enviei, tá? Informação importante. Notem que aqui embaixo eu tenho uma linha que está em negrito, né? E só ela está em negrito, mas em uma outra. O que isso significa? Isso significa que é uma proposta que ou teve uma atualização ou é uma proposta nova, que você ainda não abriu, não viu os detalhes, tá? Porque lembrem, essa proposta foi enviada para o Chris e agora ele vai analisar e ele precisa dar um retorno para o Carlos, certo? Então ele precisa ou aceitar ou recusar, ou até mesmo negociar aí alguma taxa que ele não concorda, por exemplo. Então, eles precisam ter essa troca. E sempre que existe uma atualização, um novo comentário, um aceite ou um declínio da proposta, essa linha vai ficar em negrito até você vir aqui, clicar no ID e visualizar qual foi aí a alteração, qual foi a atualização da ficha, tá bom? Se você volta aqui, acabei de abrir, né? Volto aqui no menu, notem que ele vai manter aqui em negrito, certo? Até o Chris Rock ele responder para a gente, tá?
Pessoal, alguma dúvida por enquanto relacionada ao envio da proposta? Antes da gente passar para o outro lado, como que eu faço para aceitar essa proposta? Deixa eu até tirar aqui a minha apresentação. Alguma dúvida, pessoal, sobre algum dos campos? Vocês conseguiram entender legal essa parte de envio? Antes da gente prosseguir. Queria uma confirmação de vocês antes. O Yuri deu um ok aqui, maravilha. Então, acredito que a gente possa seguir aqui. Perfeito. Oi, Anderson, bom dia. Chega alguma informação a respeito por e-mail sobre a confirmação ou sobre chegar ao referenciamento? Sim, Anderson, boa pergunta, ótima pergunta. Ambos recebem uma notificação por e-mail, tá? Chega ali assim como várias áreas, né, dentro do iList que mandam um e-mail de notificação, você também recebe. Sempre que o seu parceiro responde a sua proposta enviada, assim como quando você recebe uma proposta, tá? Nessas duas situações, você recebe uma notificação por e-mail. Perfeito. Bom, pessoal, então agora eu vou voltar aqui, porque eu quero mostrar para vocês como eu faço para aceitar uma proposta, certo? A gente viu, então, como preencher a proposta certinho, e agora eu quero mostrar para vocês qual é o passo a passo de aceite dessa proposta. Vamos lá, então. Agora, eu já não sou mais o Carlos, agora eu personifiquei aqui o Chris Rock, certo? Para a gente poder visualizar aqui o menu de parceria e referenciamento e também fazer esse aceite. Deixa eu voltar aqui no painel do corretor para poder atualizar a tela. E a gente vem aqui em parceria e referenciamento, certo? Então, cliquei aqui, olha só, tenho uma proposta enviada pelo Carlos que está em negrito porque eu ainda não vi, certo? Eu ainda não abri essa proposta, não sei quais são os detalhes, até mesmo para destacar e você lembrar que você precisa ver isso aqui, tá? Então, como que eu faço para aceitar? Eu preciso clicar no ID dessa transação, tá? Dessa parceria. Eu clico aqui. Notem que ela está com status novo, né? Então, é completamente novo, eu ainda não dei nenhum feedback. Aqui, então, eu consigo visualizar todas as informações que o Carlos mencionou para mim. Então, inclusive, eu consigo ver os dados dele. Se eu quiser ver o perfil dele também, eu consigo clicar aqui em ver perfil e o sistema me redireciona para a tela da pesquisa global, tá? Com todas as informações, se eu quiser dar uma olhadinha também. Aqui eu consigo ver, então, que o Carlos está representando um cliente comprador e que ele está propondo uma comissão compartilhada, certo? Aqui, eu também consigo visualizar todas as preferências que ele adicionou, ou seja, que o lead dele está procurando nesse imóvel. Consigo ver também a taxa que ele propôs, né, de 3%, ele está solicitando 3% dessa transação compartilhada. Aqui, eu tenho uma mensagem, né, que o agente de envio só vai compartilhar os detalhes do lead dele após a minha aceitação, então eu não consigo visualizar nada, como eu mencionei para vocês. E aqui, se ele tivesse mencionado alguma propriedade, apareceria esse imóvel também aqui já o ID e a foto principal, certo? Então, vamos supor, então, que o Chris aceitou, tá tudo certinho, tudo do que ele, dentro do que ele prega, né, tá certinho, 3%, ele gostaria de fechar essa parceria, ele precisa mandar um comentário, certo? Então, aqui ele precisa falar, olá, Carlos, adorei a proposta, vamos sim. Vamos fechar negócio, sim. E aqui você também pode escrever mais detalhes, caso você queira, tá bom? Esse campo é aberto para você escrever o que desejarem. Aqui, preenchi, então, o meu comentário. Antes de eu enviar o meu comentário, eu já vou aceitar ou declinar a minha proposta, tá? Então, notem que eu tenho dois botões aqui, um de declínio, então, se eu não vou poder trabalhar em parceria nesse momento, se esse meu imóvel, eu já estou ali com um lead já bem, né, adiantado, eu não vou conseguir ajudar ele nessa missão, eu consigo declinar a referência, mas eu também tenho um botãozinho aqui verde para aceitar a minha referência, certo? Notem que, depois que eu preencho o comentário e eu clico aqui em aceitar referência, o sistema vai me mandar uma notificação aqui. Confirme que você concorda com os termos da indicação. Então, além de você aceitar essa referência, você precisa clicar nessa caixinha de seleção aqui
que assegura, certo, que você, né, como agente participante dessa transação, você leu todas as informações e que você concorda com todos os termos propostos aqui, certo? Então, a gente acabou vendo algumas experiências, né, de pessoas que falaram, esbarrei sem querer aqui nesse botãozinho verde, não era para aceitar. Agora, então, não tem mais desculpa, porque além de você aceitar, você precisa clicar nesse botão aqui adicional para assegurar que você concorda com todos os termos, certo? Então, aqui, selecionei, agora sim eu posso aceitar a minha referência. O sistema já vai indicar aqui, olha só, isso é muito bacana, tá, pessoal? A gente tem um histórico de todas as conversas. Então, desde a primeira mensagem do Carlos até essa segunda do Chris Rock. E se o Chris mandar um outro comentário, ele também consegue, tudo isso fica registrado aqui. Exemplo, Carlos, vamos marcar uma visita ao imóvel X no dia 20/8, certo? Até mesmo para manter o registro aqui também. Ele pode enviar esse comentário e essa informação também vai ficar aqui, certo? E o Carlos vai poder visualizar também, certo? Então, esse é o processo de aceite da proposta. Notem que agora o status da minha proposta, ele não é mais novo. Ele é aceito, comissão pendente, certo? Então, o Chris Rock aceitou, mas ele ainda não recebeu essa comissão referente a essa transação, tá? Ele vai poder vir aqui, depois que ele receber essa comissão, ele vai poder indicar o recebimento e o sistema, ele já vai identificar essa proposta com um outro status, tá? Até mostrando para vocês aqui quais são os status que existem, você consegue visualizar aqui no menu de parcerias e referenciamento, vindo aqui nesse filtro de status, tá? Então, eu tenho o status aceito comissão pendente, que é exatamente esse que nós estamos agora, nesse caso. O aguardando resposta, quando você envia uma proposta, e, por exemplo, vamos supor que o Chris Rock, ele não tivesse aceito ainda a proposta, ele tivesse mandado um comentário falando assim, olha, Carlos, eu não tenho esse imóvel em específico para você, mas eu tenho outro, o que você acha? Ele ainda não aceitou de fato, mas ele mandou uma nova mensagem. Então, o status vai mudar para aguardando resposta. Tenho aqui o status cancelado, quando uma das partes envolvidas cancela esse referenciamento, tá? Uma vez que foi aceito, essa proposta ela não consegue mais ser cancelada, tá bom? Pelo próprio corretor. Aqui nós temos o status de concluído, que é exatamente o status a seguir. Então, eu estou agora, aceitei a minha proposta, mas eu estou com a comissão pendente. Quando eu indicar que eu recebi essa comissão, o status vai mudar para concluído. Então, tudo já foi finalizado, todo o negócio já foi concluído, certo? Tenho aqui um filtro de novo também, que são todos as novas propostas, e os recusados. Notem que, por padrão, o sistema ele seleciona para poder te apresentar aqui nessa tela os que estão com a comissão, com status aceito, comissão pendente, aguardando a resposta e proposta nova, tá? Se você quiser ver os outros, você precisa vir aqui e clicar nesses filtros, tá? Que aí o sistema já faz a atualização para você automaticamente, certo? Então, aqui eu já estou com a proposta aceita, certo? Notem que agora não tem mais nenhum botãozinho para aceite, já está tudo certo. E o Carlos também vai receber essa informação lá no perfil dele. A linha referente a essa parceria, ela vai estar em negrito, até mesmo para ele visualizar as informações que o Chris Rock mandou para ele, certo? Pessoal, alguma dúvida sobre o aceite? Algo que vocês já vivenciaram aí utilizando essa ferramenta, que vocês gostariam de tirar dúvida aqui comigo? Estou à disposição de vocês, tá, pessoal? Hoje é o dia exatamente para a gente poder tirar qualquer dúvida sobre essa ferramenta, tá? Arísio, por favor, bom dia. Bom dia, Letícia, tá me ouvindo bem? Tô sim, tudo bem? Não é sobre exatamente o aceite, mas o pós, por exemplo. Tá. Quando a gente faz o referenciamento de um imóvel específico do sistema, tá? No momento que esse imóvel gerar como é que é o termo lá da transação? O reporte de vendas. Eu esqueci o... TRR. Né? Esqueci o... TRR. Sim.
automaticamente, para quem está gerando TRR, vai aparecer que tem uma referência e ele não vai conseguir gerar essa comissão sem indicar isso? Como é que funciona isso? O sistema trava isso? Ótima pergunta, tá, Arísio? Ótima pergunta. Era algo que eu ia comentar com vocês mesmo. Tá. Pessoal, esse menu de parceria e referenciamento, ele é uma ferramenta para registro, tá? Para você gerenciar as propostas, tanto que você recebeu, como as que você enviou, certo? Quando você, nesse caso aqui, né, a gente já aceitou, ambas as partes já aceitaram, essa parceria está em andamento, isso não é puxado automaticamente pelo reporte, tá? Porque essa área aqui, ela é para registro e segurança de ambos os envolvidos, ou se tiverem outros associados, atrelados a essa parceria, tá? No processo do reporte, isso precisa ser mencionado pela pessoa responsável pelo reporte, tá? Isso daqui, essa área aqui, ela é realmente para segurança e registro dos envolvidos, tá? Essa é uma ótima pergunta. Até porque a gente sabe que muitas propostas, elas são iniciadas via WhatsApp, né? O que está tranquilo, sem problema nenhum, mas é muito difícil, por exemplo, se a regional precisar intervir nessa proposta, ou até mesmo, né, avançando, extrapolando um conselho de ética, enfim, aqui da Remax, para analisar o caso, a primeira coisa que eles vão perguntar para você é: você registrou essa parceria no sistema? Está registrado dentro do nosso CRM? Então, essa área é para registro, tá? Essa informação, ela não é puxada automaticamente no TRR e no reporte. Isso daqui é para você manter o gerenciamento das suas parcerias e até mesmo para facilitar ali no preenchimento, para que você não esqueça de nenhum referenciamento ou proposta que foi travado aí entre os parceiros, entre os envolvidos, tá bom? Mesmo quando a gente indica o imóvel específico do iList, o código do imóvel, isso não... Mesmo. Aí a gente tem que monitorar, então, toda venda a gente tem que checar se tem um referenciamento. Exatamente, porque você precisa mencionar isso no reporte, tá? É até interessante, Arísio, porque, por exemplo, né, se foi um referenciamento, tá, indicação de uma outra franquia, a gente sabe que existe dentro do reporte uma particularidade, né? Eu não devo mencionar esse nome, eu só preciso ajustar o montante. Então, até mesmo para manter uma certa liberdade para que vocês possam fazer os ajustes necessários dentro do reporte, essa informação não é puxada automaticamente, tá? Essa daqui é para registro, realmente, para gerenciamento, até mesmo né, menorzinho só do corretor, ou até mesmo para os administradores, né, o Office Admin, por exemplo, conseguir visualizar todas as propostas da franquia. Ok. Ok? Obrigada, Arísio, pela sua pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo tranquilo? Oi, Leonardo, bom dia. Bom dia, Letícia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo joinha. Então, aqui são todas parcerias dos diversos modelos, né? Parceria 50-50, qualquer parceria, inclusive o próprio referenciamento que tem um peso menor do que uma parceria, né? Exatamente. Então, no caso do referenciamento, eu passei a questão da comissão que a gente coloca, é o percentual de comissão mesmo, né? Vamos dizer, o total é 6, então vai ser 3, ou no caso do referenciamento, que é normalmente 25% dos 3, aí você tem que botar lá um ponto, tem que fazer a conta e botar aquele percentual já final de comissão, é isso? Você pode, até mesmo para facilitar, Leonardo, manter essa que você acabou de mencionar, os 3%, certo? Que é a comissão que vai ser redirecionado para a franquia, você não precisa já fazer o cálculo do corretor, tá? Isso fica aberto, caso você queira, tá? E em caso de referenciamento, você pode colocar os 25%, tá? Mas se você já quiser aplicar ali, já manter registrado a porcentagem do corretor dentro da transação, né, dentro do valor cheio que vai para a franquia, você já pode colocar sim. Até por isso que a gente manteve aquelas duas opções, né? Você pode colocar uma porcentagem, e é uma porcentagem aberta, tá? Você pode colocar qualquer porcentagem ali, ou o montante, caso você já queira indicar em reais ou dólares, caso seja uma parceria exterior, colocar essa informação ali de acordo com o necessário. Isso Beleza. fica aberto mesmo para a sua decisão. Ok. Obrigado. Obrigada, Leonardo, pela sua pergunta. Eu que agradeço. Não, tá aqui.
não seria mais viável colocar só a parte da corretora mesmo, dos 3%, porque você não sabe a política de remuneração da corretora, onde é que ele está classificado, se é 45%, 60%, Claro, 70%. claro. Por isso que exatamente é um campo aberto, tá? Vocês podem atuar da melhor forma, da forma que vocês optarem. Vocês podem, até mesmo para não manter ali uma confusão, manter realmente os 3% ou 50% em caso de aluguel, ou os 25% em caso de referenciamento, porque é isso que você vai mencionar lá no reporte, né? No reporte você não menciona a comissão que vai direto para o corretor, você menciona a comissão cheia da franquia. Então, até mesmo para não terem uma confusão, essa seria a melhor forma. E você vai falar a respeito de referenciamento de venda também, ou já posso esclarecer uma dúvida aqui? Pode esclarecer. Pode perguntar, por favor. E para o Chris Rock, um referenciamento de um imóvel em Belo Horizonte. Tá. Não necessariamente tem que colocar o imóvel, né? Eu posso estar só vendo a disponibilidade dele, se ele está disponível para uma parceria. E depois, na segunda mensagem, mandar referenciar, selecionar a propriedade aí dentro do iList, né? Exatamente, exatamente. Aqui, no nosso caso mesmo, a gente não mencionou nenhum imóvel, né, nenhuma propriedade. A gente só colocou aqui as preferências do meu cliente. Então, eu estou avisando para o Chris, olha, eu preciso de um imóvel seu que esteja dentro dessa faixa de preço, que esteja em tal localização. Então, aqui a gente só especificou. Ele que vai dar essa devolutiva para a gente. E aí, num segundo contato, como você mesmo mencionou, ele consegue vir aqui, selecionar o país, né, Brasil, e indicar um ID. Fala, olha, adicionei um imóvel, o que você acha? Você acha que o seu cliente vai gostar? Ou até mesmo mencionar o ID aqui, se ele pensar em um outro ID depois, vocês podem trocar essas informações dentro aqui dos comentários também. Okay. Não é obrigatório de início mencionar o ID, não, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui da empresa. Claro. Obrigado. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? No caso que eu tenho um cliente comprador para um imóvel que já está com um corretor no iList, certo? A orientação, a sua orientação é a gente fazer essa proposta primeiro, antes de procurar para ver o aceite do corretor que está cuidando do imóvel, que tem a captação do imóvel, ou eu posso fazer... Qual que é a orientação, assim, operacional nesse caso? Assim? Perfeito. Vamos lá. Eu acho que até saindo um pouco do operacional, indo até mais para a praticidade, tá? Eu sei que muitos, até mencionei, né? Eu sei que muitos de vocês, o primeiro contato é pelo WhatsApp, né? E isso sem problema nenhum, porque a gente sabe que o WhatsApp ele é mais ágil, a gente consegue ter uma troca ali, né? Um clique ali na palma da nossa mão. Então, vocês podem manter esse primeiro contato pelo WhatsApp, certo? Até porque os dados do corretor, sempre que você faz uma pesquisa aqui dentro do sistema, ele fica disponível para você. Mas, assim que ele falar, olha, gostei da ideia, você já registra dentro do iList, tá? Assim que tiver qualquer confirmação, você já registra e já manda para ele também fazer o aceite dentro do sistema, tá? Eu acredito que essa seja a melhor forma de vocês atuarem. Manterem esse primeiro contato pelo WhatsApp, né? E registrar assim que tiver ali uma confirmação desse parceiro. Mas você também está completamente livre para o primeiro contato ser pelo iList também. Você pode já mandar a proposta de parceria e até se você quiser, se levou ali alguns dias, esse corretor não respondeu, você pode mandar um WhatsApp para ele, olha, eu te mandei uma proposta no dia tal, você chegou a dar uma olhada, você tem alguma coisa para mencionar, para a gente poder dialogar e tudo mais, mas é sempre muito, muito importante ter o registro dentro do iList. Então, tá bom. Só mais uma dúvida aqui. No caso do referenciamento de venda, que eu tenho poucas informações sobre o imóvel. Um exemplo, um cliente entrou em contato comigo, não é da minha região, mandou uma foto, não consigo fazer visita e tudo. Eu consigo mostrar essas características do imóvel aí na proposta básicas, assim, para quem pegar, para quem tiver interesse desse referenciamento, ter uma noção básica, não ficar algo tão genérico, assim, sem fotos, localização. Aqui na proposta, você consegue mencionar, né, a faixa de preço, essa é uma informação que você consegue mencionar, o número mínimo e máximo, ou de dormitórios, você também consegue mencionar, e as características principais. Qual que é o tipo do imóvel, se é uma casa, se é um apartamento, e se ele está disponível para venda ou para locação. Detalhes como precisa ter piscina, precisa ter
playground, enfim, falando aqui algumas características. Você não consegue mencionar isso aqui na proposta, tá? Nesse caso, o que eu recomendo que você faça, principalmente se você está representando um cliente comprador, é você criar um buyer match para ele, tá? Porque dentro do buyer match você consegue selecionar todas as características que ele possa procurar, tá bom? Mas dentro da proposta você não consegue mencionar esses detalhes mais específicos. Você consegue apresentar esses detalhes maiores, tá? Tipo de imóvel, faixa de preço, número de dormitórios é o mais específico que a gente consegue mencionar aqui. Não, aí no caso eu estava perguntando cliente vendedor, ele tem, eu não consigo subir uma foto aí, né, do imóvel que ele está querendo vender. E nesse caso, você está representando o cliente vendedor, você pode adicionar o ID do imóvel aqui, tá? E aí, você adicionando o ID do imóvel, a pessoa que recebe essa proposta, ela consegue clicar no ID e ela é redirecionada para a pesquisa global. Então, ela consegue ver todas as fotos, consegue ver todas as características, a descrição, as informações bem completas da propriedade. Nesse caso, eu recomendo que vocês adicionarem aqui o ID do imóvel. Tá bom, obrigado. Imagina. É até bacana essa pergunta, porque aqui, pessoal, no campo de propriedade, não necessariamente precisa ser o imóvel do outro, né? Você pode mencionar o seu próprio imóvel aqui também, tá? Para deixar isso atrelado aqui na ficha de proposta também. Certo? Pessoal, antes da gente finalizar, eu queria só mostrar para vocês aqui, voltando na tela do Augusto, para eu mostrar para vocês qual que é a próxima etapa, né? Você poderia muito bem vir aqui agora e indicar que essa referência foi finalizada, que ela já foi completa, tá? Aqui eu vou precisar compartilhar minha tela cheia para eu poder mostrar para vocês. Mas olha só, aqui então, a gente iniciou com o Carlos, certo? Fez o preenchimento, mandamos para o Chris Rock, ele aceitou, e agora eu voltei de novo aqui para o Carlos, tá? Ó, tô personificando ele aqui. Ele já vai identificar, então, que o Chris Rock aceitou e que essa comissão está pendente. Depois que todo o processo foi finalizado, a comissão já foi enviada aí para a franquia do Chris Rock, o reporte já foi finalizado, tá tudo certo, o Carlos pode vir aqui, certo, na proposta e indicar que essa referência já foi finalizada, ela foi completa, certo? Aqui, ó, e até o sistema ele te pede, né, para você indicar se foi concluído porque a transação foi completada, foi finalizada, ou se por um outro motivo. Aqui, no caso, eu vou selecionar que foi porque a transação foi finalizada, e aqui, novamente, eu preciso colocar um comentário. Então, aqui eu posso colocar transação finalizada, ambos já realizaram o reporte de vendas e as parcelas foram pagas. Certo? Então, especifiquei isso aqui também, até mesmo para registro. Agora sim, eu consigo salvar essa minha informação. O sistema vai registrar essa finalização, né, da proposta. Isso fica aqui, né, registrado no histórico, e olha só, o status foi alterado para concluído, aparece aqui em cima também, tá? Então, esse é o processo, é realmente uma troca entre os envolvidos, tá? É muito importante que isso seja perpetuado aqui dentro do sistema, tá bom? Pessoal, eu poderia auxiliar vocês com mais alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, algo que vocês gostariam que eu passasse novamente? Enquanto vocês vão aí me dando um feedback, eu vou deixar na tela um QR Code de pesquisa de satisfação, tá? Então, se vocês gostaram do treinamento, se tem algo que a gente pode aprimorar, até mesmo temas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui nos próximos encontros, né, nas próximas academias, vocês podem preencher essa pesquisa de satisfação. A gente preza muito pelo feedback de vocês, estamos aqui para auxiliar vocês. Então, é muito, muito importante a gente receber esse feedback, né? Saber se a academia está bacana, se vocês gostariam que a gente trouxesse de outra forma. Então, fica aí o QR Code para a participação de vocês. E nesses minutos finais, mais alguma dúvida, pessoal, que eu possa ajudar vocês hoje sobre parceria e referenciamento no iList? Tudo certo? Perfeito, então, pessoal, maravilha. Vamos finalizar. Beleza, aí com 5 minutinhos.
Obrigado mais uma vez pela gentileza de participar da nossa academia. Todo mês a gente tem um encontro aqui falando de tecnologia, que é muito importante, né? Ainda mais nessa migração de sistema. Enfim, vamos que vamos. Galera, e sábado que vem a gente se encontra, né, no nosso churrasco, comemoração do Dia do Corretor. Olha que bacana. Pena que a Letícia não está por aqui, né? Poxa vida, hein? Beleza? Está aqui com o Dudu aqui hoje, o meu encalço aqui, e vamos que vamos. Alô, galera. Valeu. Forte abraço. Obrigado, Obrigada, Letícia. pessoal. Obrigada, Luiz. Obrigada, Eduardo. Obrigada a todos. Até a próxima. Maravilha! Maravilha.